Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Em outras oportunidades, eu já falei para vocês que a formação da quadrilha, da equipe ministerial do Bolsonaro, ela é estratégica. Primeiro tem a questão dos critérios técnicos, né? Você tem que ser, no mínimo, condenado em algum processo de corrupção, ou então você tem que estar sendo processado, investigado, ter algum tipo de denúncia, estar envolvido em algum tipo de escândalo. Bem nessas questões bem antiéticas, bem imorais, aí sim você pode ser escolhido ministro do Bolsonaro. Também pode ser que você tenha algum preparo técnico para não ser técnico em porra nenhuma. O esquema lá é ser indicado por algum partido corrupto, como o caso do DEM, o PSDB, o PMDB. Então, viu que o negócio para participar da quadrilha lá não é tão fácil assim. Mas entre esses ministros, ele escolheu alguns que fazem parte da Esquadrilha da Fumaça. O Bolsonaro tem uma estratégia muito forte de sempre que der alguma merda pro governo dele, surge alguma denúncia, algum escândalo, ou eles estão preparando alguma coisa de sacanagem contra o povo, como é o caso agora da reforma da Previdência, esses ministros da Esquadrilha da Fumaça, eles vêm fazer alguma declaração polêmica e atraem a atenção da opinião pública. Isso é a Damares Alves, esse é o ministro Vélez Rodrigues, o da Educação. Também participa dessa Esquadrilha da Fumaça o juiz Moro, o ministro Onyx. Eles gostam de tumultuar e atrair a atenção do povo, para o povo não prestar atenção no que realmente importa. Então a gente está falando de laranja e a Damares está falando de menino veste rosa, menina azul, um negócio assim. A gente está falando do Queiroz. Não, mas brasileiro é tudo canibal quando viaja e tal, um bando de selvagem. Mas a gente está falando aqui da reforma da Previdência. Não, o Moro vai colocar um pacote anticrime aí para salvar o Brasil. Percebe, essa estratégia? Pois é, desses aí da Esquadrilha da Fumaça, um dos bons é esse Vélez Rodrigues, o ministro colombiano, já que no Brasil não tinha nenhum educador preparado para assumir a função de ministro da Educação, trouxeram um colombiano, indicado pelo maluco de Carvalho, e aí você já vê que a origem é, no mínimo, suspeita e duvidosa, quanto à sua condição técnica para exercer a função. E esse cara aí é aquele tipo de gente elitista, claramente assim. Tem as suas ideologias de direita extremista que o Olavo de Carvalho colocou na cabeça dele, mas não tem a questão do preparo técnico. Ele fala da educação brasileira sendo um cara totalmente sem educação. Por quê? A primeira coisa que ele fez em uma outra entrevista, além de falar que faculdade é para elite, de que tem que restringir mesmo o povo ao acesso à educação, que vamos educar essa galera em casa aí pelo pai que não tem tempo nem para dormir em casa, vai ter que educar o seu próprio filho. Essas bobagens aí, uma coisa que ele me chamou a atenção e eu não comentei com vocês, porque não tive a oportunidade, foi que ele se referiu aos brasileiros como um bando de sem educação. Na verdade, não foi com essa palavra. Na verdade, ele usou a palavra canibais em uma entrevista. Sim, ele chamou o povo brasileiro de canibal. É um povo praticamente selvagem, que rouba até assento salva-vidas quando viaja para o exterior. Cara, lógico que isso causa um absurdo, causa uma revolta popular. Talvez não no Bolsonaro. O Bolsonaro bate palma para esse tipo de coisa aí, esse tipo de afirmação. Mas um brasileiro médio aqui, um cara comum, pobre, humilde, ele vai falar assim, o cara tá me chamando de canibal. Um ministro estrangeiro, um gringo da Colômbia, me chamando de canibal. Me chamando de selvagem. Aí eu vou destacar uma coisa para vocês. Eu acho que esse ministro, quando falou isso, ele não está muito errado, ele não está muito longe da realidade. Porque a gente tem que ver sobre a visão dele. Qual que é a visão dele? Qual é o tipo de brasileiro com quem ele tem contato? Que tipo de brasileiro viaja para o exterior para fazer turismo? Não é o pobre comum, não é um trabalhador comum que não tem dinheiro nem para pagar a passagem do ônibus. Não. Quem viaja, quem faz turismo, quem faz esse tipo de conduta selvagem, é a burguesia. A classe média alta. São eles que viajam e encontram esse tipo de gente nos hotéis, nos cassinos, nos restaurantes de luxo. Então, o brasileiro com o qual ele tem contato é esse tipinho aí. Esses caras têm sim uma conduta de selvagens, porque eles se sentem superiores. Detalhe é que não é coincidência o fato de que esses mesmos burgueses com o qual ele se encontra são a galera que elegeu o Bolsonaro, que defendem o governo de direita, que idolatram o maluco de Carvalho. Eles sim
tem uma conduta selvagem, uma conduta criminosa, que é esse cara com quem ele tem contato. Por isso que ele se referiu assim ao brasileiro nessa entrevista. Porque ele anda lado a lado com a burguesia elitista da direita. Entendeu agora? É só você observar aquela galera que viajou para ver a Copa do Mundo na Rússia. Né, fazendo aquelas piadinhas com as meninas lá, com as gringas lá, né, falando, né, dizendo para elas repetirem, né, coisas obscenas, para eles gravarem, fazendo, né, brincadeirinha e tal. Né, aquela coisa absurda que aconteceu. E todo mundo criticou. Não é o brasileiro médio daqui dentro de casa, né, que pô, quase não tem tempo nem de assistir televisão. Não é esse cara que viaja para o exterior para ver a Copa do Mundo, ou em restaurante de luxo, ou hotel 5 estrelas. É os burguês malditos. É a elite. A elite é selvagem mesmo. É um bando de ladrão. E eu não discordo dele nesse ponto. O problema é que ele generalizou a coisa, né? Chamou o brasileiro. Né? Quando ele disse que falar da elite brasileira é canibal. A elite brasileira rouba assento, salva-vidas. Aí sim, eu ia concordar mais com ele. Mas quando generalizou, aí pegou mal, né? E o povo já reagiu, já fica procurando motivinho para detonar o Bolsonaro. Né? Aí vem um gringo sem educação falando que o povo brasileiro é sem educação. Não é bem assim, galera. Mas aí tem outro destaque. Né? Seguindo essa linha aí, né, apareceu uma outra oportunidade, né, dele chamar a atenção de novo agora, né, colocar em proposta aí a questão da reforma da Previdência e tal, gerando repercussão negativa perante a opinião pública. Até os aliados do Bolsonaro, até os bolsominions, né, estão inconformados com a proposta da reforma. Né, e agora surge esse Vélez Rodrigues, da Esquadrilha da Fumaça, fazendo de novo uma ação dele. Vamos atrair a atenção da opinião pública. Agora ele disse, num decreto, né, como ministro da Educação, como autoridade pública que ele disse que as crianças são obrigadas a cantar o hino nacional, perfiladas, né, e ao final desse hino elas teriam que falar o slogan de campanha do Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, umas coisas assim. Né. Então, e isso também teria que ser gravado pelos professores e enviado para o MEC. Peraí, vamos voltar. Você vai obrigar as crianças a cantar o hino nacional, né? Até aí eu não vejo nada demais, né? Porque isso já está previsto, né, em Constituição, já está previsto em orientações do próprio MEC, né? Porque é um dos símbolos nacionais, faz parte do patrimônio cultural brasileiro, o hino nacional, né? Então não tem problema nenhum de cantar o hino. Mas por que repetir o slogan de campanha do Bolsonaro, Brasil acima de tudo e tal? Você não está vendo algo errado nisso daí, não? Cara, isso é crime! Crime! Isso aí é propaganda eleitoral, né, em instituição pública. Isso foi uma orientação, né, do próprio ministro da Educação, o cometimento desse crime. Né, o uso de órgãos públicos para fazer campanha eleitoral para o Bolsonaro, porque era o slogan de campanha dele. O slogan de campanha, galera, não é patrimônio cultural brasileiro. Esse slogan de campanha não é um símbolo nacional. É só uma autopromoção do governo. Né? Então, quer dizer, eles falavam tanto de escola sem partido, tanto do marxismo cultural, né, da doutrinação nas escolas, e querem doutrinar as crianças a serem bolsominions. Porque é só bolsominion que fala esse tipo de merda. Brasil acima de todos, Deus acima de todos, e ainda faz o sinal da arminha. Só faltou ele colocar isso na orientação para as crianças. Que no final as crianças tinham que ser filmadas fazendo o sinalzinho da arminha. Né? E aí tem outro crime nessa sequência, porque você filmar crianças, né, e divulgar publicamente, enviar isso pro MEC, cara, é outro crime. Você não pode filmar menores e expô-los dessa forma, sem o consentimento dos pais, dos seus responsáveis. Quer dizer, numa única orientação, ele cometeu 2 crimes e uma conduta fascista. Porque é só aqueles governos, né, autoritários, né, que tem bem um contato com o fascismo na sua conduta, né, que fazem esse tipo de atitude. De cobrar aquele falso nacionalismo, aquele falso patriotismo. Por quê? Porque eles querem vincular a imagem do atual governo, né, a um símbolo nacional. Porque aí o brasileiro fica até com medo de rejeitar o governo, de criticar o governo. Porque pode observar que nas críticas, que pegou muito na rede social, né, o Bolsonaro está um louco, espumando. Que não, que meu filho está autorizado a ser filmado cantando o hino nacional. Ô seu idiota, seu retardado, seu babaca. Ninguém aqui é contra o hino nacional. Todos os governos que entram lá, né, incentivam isso de alguma forma. Faz parte do seu programa de governo, né, fazer média com a população, incentivar, né, o nacionalismo, o patriotismo. É para ter o apoio da galera. Agora colocar slogan de campanha, isso é crime, cara.
E eu não autorizo meu filho a ficar falando slogan de campanha do Bolsonaro dentro da escola. Muito menos ser filmado e publicado dessa forma. Jamais. Processo a escola se ela fizer isso. Mas não o Bolsonaro. Não, mas você, eu não sou contra o hino. Eu sou contra o slogan do Bolsonaro. Aí sim. Mas o problema aqui, o Bolsonaro, seu idiota, não é esse. O problema é que é o tipo de atitude, né, de cortina de fumaça, né, para desviar o fato de que ele não tem nenhuma proposta real para o ensino público brasileiro. Não tem nenhum programa de governo realmente para a educação. Vamos falar de hino nacional, aí cria aquela polêmica, aquele debate todo, né, e não serve para nada, não vai para lugar nenhum, é tudo fútil, superficial. Porque o importante era você reestruturar o sistema educacional brasileiro. Começando da valorização dos professores. Onde esse tipo de governo direitista, como o próprio Bolsonaro, né, você observa pela reforma da Previdência, onde ele prejudicou a classe dos professores, ou governos do PSDB, que é aliado, né, do Bolsonaro, né, que tem aquela ideia de trazer nos estados, né, uma redução de salário dos professores. Ao invés de você valorizar a classe, né, para melhorar o sistema educacional, você quer reduzir os salários. Quer dizer, o salário já não é compatível com a função que eles exercem. Ganham muito pouco pelo trabalho, né, feito por eles. E agora eles querem reduzir esse salário, porque eles querem aumentar a contribuição previdenciária da classe de professores, de maneira estadual, né, para poder fazer com que o professor também se aposente mais tarde, pagando mais. Olha só o absurdo. E eu não vou nem entrar no mérito aqui também, no debate sobre as condições físicas das escolas. É um absurdo o que acontece no Brasil, e você sabe. As carteiras, as salas de aula, né, o refeitório das crianças, né, o transporte público escolar. É uma zona aqui nesse Brasil. E aí vem um cara ficar fixando nas ideias de hino nacional, de fazer propaganda para autopromoção do governo. A ideia deles é vincular um símbolo nacional ao governo Bolsonaro. Para ter aquela ideia do apoio incondicional. Ou quem falar mal do hino está falando mal do Bolsonaro e tal, como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é. Tem que pegar e gravar as crianças, um crime que eu acabei de destacar para vocês, e enviar para o MEC. A maioria das escolas brasileiras, eu não vou dizer a maioria, mas pelo menos em algumas regiões do Brasil, nem tem acesso à internet. Algumas não têm nem energia elétrica. Não tem um pingo de estrutura para fornecer uma educação básica para as crianças, e o cara está preocupado em porra de hino. Isso é palhaçada. E os mesmos que ficam com mimimi aqui falando assim, não, mas a gente tem que deixar o hino, você não é patriota, você é esquerdista, você quer destruir o Brasil, pá. É o mesmo babaca que nunca foi na escola. Mas na hora de responder ele fala, eu quero que meu filho cante o hino, se precisar eu vou lá e canto junto com ele. Porra nenhuma, primeiro que mal sabe cantar o hino. Só canta porque de vez em quando assiste uma partida de futebol. E segundo lugar, esse babaca nem frequenta, né, as reuniões de pais e mestres ali para saber como está a escola, como está o seu filho. Né? Não sabe de porra nenhuma sobre a escola. Se livra do moleque durante um bom tempo para poder fazer algumas coisas aí, depois recebe o moleque e ainda reclama que o moleque não aprendeu nada. Reclama do sistema educacional. Mas o governo do PT, o governo de esquerda destruiu a educação. Na verdade, o seu babaca, essa questão da educação pública, ela é municipalizada e estadualizada. Não é uma questão federal. Do MEC, a gente só tem as orientações, como a babaquice desse Vélez Rodrigues, de negócio de hino e slogan de campanha de Bolsonaro. Mas na questão aí, como funciona a estrutura, são os governadores e os prefeitos que fazem isso daí. E a maioria dessas prefeituras, quando está mais precário o sistema educacional, como é o caso aqui de São Paulo, hoje regiões do Nordeste, com certeza já passou na mão de muita gente que está ligada ao governo hoje, que é aliada do governo, que tem cargo agora como ministro, que tem cargo como diretor de alguma estatal, está lá junto com o governo, votando junto com ele, fez campanha para ele. Eu não ia falar só que a culpa é da esquerda. A maioria desses caras que prejudicaram a educação, como é o caso específico de São Paulo, é a direita do PSDB, que é aliada do Bolsonaro. Agora, pelo menos. Mas esse governo, para corrigir isso daí, ele faz uma coisa sensacional. Uma estratégia que ele... a melhor coisa que esse governo Bolsonaro faz, que é voltar atrás. Que é recuar. Eles fazem isso sempre. Toda vez que eles fazem alguma merda aí, que chama atenção, que gera repercussão negativa, aí eles voltam atrás. Não foi bem isso que eu quis dizer. Eu me equivoquei, peço desculpas. Sempre tem esse negócio de recuar. Pelo menos nisso eles são bons. A única coisa que o governo Bolsonaro acerta é recuar das bobagens que eles falam, das merdas que eles propõem. Aí tá tudo certo.
Mas isso aí não é sem querer também não, isso é estratégia, sabia? Era só cortina de fumaça, gerou a polêmica que queria, agora a galera tá debatendo sobre isso, os caras estão negociando a reforma da Previdência na sua bunda, roda e direito. Mas não se iluda com essa ideia de que o governo é bonzinho e reconhece seus erros. Negativo. O problema dessa situação deles terem voltado atrás foi porque eles ficaram com medo. Medo porque fascismo nesse país ainda é considerado uma conduta criminosa. Alguns tipos de comportamento, como incitação de crime por autoridades públicas, também é passivo de punição severa. Aí eles voltaram atrás. Mas a ideia é essa mesmo, galera. Você não entendeu ainda a pegada, né? Para finalizar aqui, galera, eu vou fazer uma observação crítica para vocês. Nos últimos governos aí, você tem a conduta do PT e ela se assemelha muito ao livro, do George Orwell, chamado Revolução dos Bichos. Se você tiver a oportunidade, você lê esse livro e você vai identificar o PT na Praça dos Porcos. Tá lá, bem explícito, na sua cara. Já o governo depois do PT, os golpistas do PMDB, eles são um pouco mais sofisticados, um pouco mais intelectualizados. Aí eles já aplicaram o livro do Maquiavel, O Príncipe. É o Temer governando o Brasil. Já o Bolsonaro em ação e o grupo por trás dele, eles têm outro livro do George Orwell, que também é legal de você estar lendo, que é o 1984. Você vai identificar o modelo de governo do Bolsonaro quando você observar o Big Brother oprimindo a população. O grande irmão manobrando a massa, controlando, coagindo. Essa é a ideia dos caras. Então esse tipo de slogan, de campanha, de doutrinação nas escolas, faz parte desse processo aí. Valeu, galera.